Ouvinte querida, a gente viveu uma semana curiosa, né? A gente está vivendo quinta-feira, mas a gente se acostumou a olhar para os episódios da política e mergulhar tão perto do episódio da política que a gente fica com a impressão, pode ficar com a impressão, e muitas vezes é levado a ficar com a impressão, de que aquilo tem uma relevância monumental. E nem todo episódio que mobiliza as pessoas na política, e o nosso Rodrigo Orengo sabe muito bem disso, a nossa Lana Canepa sabe muito bem disso, o pessoal de Brasília sabe muito bem disso, Zil. Então vamos lá. Ontem foi um dia em que o Congresso Nacional pegou e fez um rearranjo de algumas estruturas do governo federal, diferente do que o governo havia mandado na medida provisória, distribuindo essas estruturas por alguns ministérios. E fizeram um rearranjo. Por exemplo, a Agência Nacional da Água, que é independente, estava debaixo da guarda do Ministério do Meio Ambiente, comandado pela Marina Silva, e foi para o desenvolvimento regional. Pronto. Como assim, né? O cadastro ambiental rural também ficava com a Marina Silva, foi para o Ministério da Gestão, da Esther Dweck. Puxa, como assim? Né? O COAF volta para o Banco Central. Estava no Banco Central, volta para o Banco Central. O Ministério dos Povos Indígenas perde a demarcação de terras indígenas que vai para o Ministério da Justiça. Entre outras mudanças sobre as quais a gente pode falar, mas só para dar uns exemplos. Quando a gente vai, e se fosse possível pegar e colocar um marcador, né, pegar a pulsação da Marina Silva, batimento cardíaco, né, pegar a pressão. Obviamente ontem foi um dia chato para ela, né? Foi um dia chato para ela. Perdeu o Cadastro Ambiental Rural, perdeu a Agência Nacional da Água e perdeu a discussão com a Petrobras em torno da exploração lá na região norte, perto do litoral do Amapá, como eu disse, perto é modo de dizer, a 200 quilômetros do litoral do Amapá, de um poço, de um bloco para exploração de petróleo, que faz parte de uma faixa chamada margem equatorial, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, onde pode haver uma quantidade de petróleo assombrosa. A Guiana, que não é tão longe dali, começou a explorar em 2005 petróleo, aumentou a renda per capita de 1.000 para 10 mil reais, dólares. De 1.000 para 10 mil dólares. Passou o Brasil. A Guiana continua a ser um país miserável, renda per capita, mas a distribuição de renda lá é um desastre. Mas ela era um desastre com 1.000 dólares, agora ela é um desastre com 10 mil dólares de renda per capita. Se conseguir usar um país pequeno, um país que não tem 1 milhão de habitantes, tem 800 mil habitantes, mas não importa. Importa é o seguinte, é um país que está se tornando um grande produtor de petróleo. Então ali naquela região tende a existir petróleo. A Marina Silva entrou na briga e ficou tão chato que é o seguinte, a Petrobras vai reapresentar. Ela disse que é licenciamento do zero, pode levar até 2 anos, mas o IBAMA disse que a Petrobras tem o direito de reapresentar. Então, é pouco provável que o IBAMA leve 2 anos para responder para a Petrobras. Se levar 2 anos é um problema. Mas não deve levar 2 anos, não. Agora, olha que interessante, por que eu estou chamando a atenção desse episódio? Ontem eu falei sobre ele sob um outro ângulo e quero chamar a atenção para isso. O melhor para o Brasil não é o que é o melhor para a Marina Silva. O melhor para o Brasil é aquilo que é o melhor para o Brasil, independente do que pensa a Marina Silva ou, claro, levando em conta o que pensa a Marina Silva, mas não levando em conta apenas o que pensa a Marina Silva, que não é dona da verdade. Como também o presidente da Petrobras não é dono da verdade, o ministro das Minas e Energia não é dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Mas também a verdade não está na visão de A ou de B. E, no entanto, a gente faz a cobertura muitas vezes dizendo Marina Silva perdeu, fulano de tal ganhou, Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, ganhou esse debate, Marina perdeu, tá? Mas o Brasil está onde? Então, o que eu quero colocar é que muitas vezes a gente mergulha tão fundo na política, fundo
em profundidade, sabe? Mas no fundo é uma discussão rasa. Olha, o Arthur Lira ganhou. Olha, o Lula venceu essa. Olha, o arcabouço foi uma vitória do Lula. Foi uma vitória do governo. Foi uma derrota do governo. Tem derrota que o governo toma e que o Brasil também perde. Tem vitória que o governo leva e que o Brasil também leva. E muitas vezes uma vitória do governo é uma derrota do Brasil e vice-versa. Então, a gente tem que começar a olhar, e eu acho que é importante, não significa que a gente só possa ter esse olhar, mas é um convite a ter um olhar também sobre aquilo que é importante para o Brasil. Como é que o Brasil vai vencer a miséria se não for produzindo riqueza? Não vai ser só amparando quem não tem. Porque amparando quem não tem com o dinheiro que a gente tem não é suficiente. A gente tem que amparar quem não tem com o dinheiro que a gente ainda não tem, que nos transforme num país mais rico. Então a gente tem que buscar formas de enriquecer. Não é só explorando petróleo, e eu não estou aqui advogando para Petrobras, não. Isso é uma forma. Mas a gente tem que olhar para a indústria. Aliás, hoje é dia da indústria. O presidente da República, o vice, que é ministro da Indústria e Comércio, tinham coisas a anunciar. O presidente do BNDES também. Vamos falar sobre isso ao longo da nossa programação. Tem a indústria, tem o agronegócio, tem a indústria petrolífera, mas tem uma coisa que a gente não pode descuidar, que é a qualidade da sociedade. Investir na qualidade da sociedade. Eu volto ao exemplo da Guiana. A Guiana tinha $1.000 de renda per capita, passou a ter $10.000 de renda per capita. No entanto, eles não conseguem gerar emprego na indústria do petróleo, porque as pessoas lá não têm qualificação. Então, de que adianta você aumentar a produção se isso não vai gerar bem-estar para as pessoas? Só pode gerar emprego para quem tem qualificação e aí vem gente de fora. Aí não, né? Então tá cheio de estrangeiro lá. Isso é bom? Pode ser que esses estrangeiros treinem a mão de obra local, se o governo tiver uma política, ou se o país, né, de uma forma geral, tiver realmente uma política para poder treinar as pessoas, você vai ter os habitantes podendo se valer desse ganho, esse crescimento brutal. Mas, do contrário, esse dinheiro vai para as mãos de quem normalmente iria, só que são pessoas que pegam o avião e vão para lá. Então vai para a mão de europeu, vai para a mão de americano, vai para a mão e não vai para a mão da população local. Então, de que adianta a gente explorar petróleo na margem equatorial? De que adianta a gente investir na indústria se não tem quem compre? O Harry Ford, dizia que o carro que ele queria fazer era um carro que pudesse ser comprado pelas pessoas que trabalham na empresa, que trabalhavam na Ford, que trabalhassem na Ford. E ele conseguiu. O carro dele virou um carro que virou um sucesso. Depois, as manias dele, ele foi perdendo espaço, etc. Mas, olhando para o Brasil de hoje, a gente não pode ficar entre o discurso do amparo a quem não tem e o discurso, e do outro lado, o discurso do vamos explorar e produzir. Temos que explorar e produzir, temos que amparar quem não tem e temos que ter um sistema que faça quem não tem passar a ter, leia-se, capacidade, para poder produzir a própria riqueza, não ficar escorado na distribuição que vem do dinheiro dos impostos. E isso é um problema no Brasil. Então, de novo, a gente fica discutindo, mergulhando, a Marina ganhou, perdeu, o Alexandre Silveira ganhou, perdeu, a Esther Dweck ganhou, perdeu, enfim, o Roberto Campos, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco. E aí, esses caras, eles podem até ganhar e perder essas coisas todas que a gente falou, e no jogo do poder deles lá, estão realmente numa disputa, na CPI, agora começaram a CPI, a CPI do 8 de janeiro, aí tem briga, aí o governo ganha, o governo perde, aí indica o relator, mas a pergunta é, onde é que o Brasil entra, entendeu? Onde é que o Brasil entra? E o que sai disso tudo
em favor do país. O brasileiro, ele acorda de manhã, entra no sistema de transporte, no transporte coletivo, fica 2 horas dentro do ônibus, 1h30, 1 hora dentro do ônibus, trabalha o dia inteiro, paga seus impostos, faz tudo. Por que ele faz isso todo dia? Por que a sociedade brasileira trabalha do jeito que trabalha? Em busca de um bem comum, em busca de melhorar a vida das suas famílias. Cada um de nós, quando acorda de manhã, está pensando como é que a gente pode fazer para amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, todos nós possamos estar vivendo melhor. Não porque todo mundo está irmanado e eu estou preocupado com a qualidade de vida do meu vizinho e todo. Não estou sendo infantil. Eu estou falando que se cada um for egoísta nesse bom sentido de buscar o melhor para si, respeitando as leis e as regras e tal, e tiver um governo que olha para quem não consegue olhar para si, porque quando olha para si fica assustado porque não tem nada, e ao mesmo tempo dá condições para aqueles que podem produzir, aí sim a gente vai ter o melhor para o Brasil, em vez de ficar nesse discursinho, o Lula ganhou, o Arthur Lira perdeu, o Lula perdeu, o Arthur Lira ganhou, Fernando Haddad está vivendo um bom momento, o arcabouço foi uma vitória, mas a reforma tributária... Então a reforma tributária, qual que tem que ser a melhor reforma tributária? Não pode ser aquela que seja boa para a Zona Franca, que seja boa para a indústria automobilística, que seja boa para a indústria farmacêutica, que seja boa... Não, pode ser boa para todos esses daí, desde que seja bom para o Brasil saia ganhando. É muito difícil cobrar dos homens públicos, das pessoas públicas, que tentem buscar o bem comum. Quando a gente fez a Constituição brasileira, ela tem momentos muito nobres ali, pensando no bem-estar da sociedade, e tem momentos muito egoístas, fruto do lobby, de grupos de pressão e tal. Então é uma Constituição exageradamente longa, com trechos ali que você vê que só se presta a favorecer o lobby de A ou de B. Mas tem um pouco de um desenho, não de caminho de país, mas uma percepção que tem o país do bem-estar, na área da educação, da saúde, na moradia e tal. Nós estamos buscando isso? Como? Com que força? Com que esforço? Então, nesse momento que a gente está, de polarização, de brigas e tal, é muito difícil encontrar isso. Mas dá a impressão de que pelo menos a agenda do país começou a ficar uma agenda um pouco mais civilizada. Discutimos o arcabouço, vamos discutir agora a reforma tributária, né? Se a gente conseguir ter um grau de maturidade suficiente, a gente pode fazer com a reforma tributária o que a gente fez com a reforma da Previdência, o que a gente fez com a reforma do ensino médio, que lamentavelmente está aí enrolado, mas fizemos, encaramos, né? Para em seguida, eventualmente, aprovar a reforma administrativa. E essas mudanças que eu falei, que mudaram de lugar algumas estruturas do governo, não deixa de ser um recado do Congresso Nacional dizendo, o governo, vocês não vão chegar aqui impondo a agenda de vocês e vai ser tudo do jeito que vocês querem. Então, talvez o gol do orçamento, né, o gol do arcabouço e essa mudança na estrutura do governo tenha sido um ponto a favor do governo, um ponto contra o governo, e talvez seja uma oportunidade para o governo, principalmente o governo, porque é o governo que lidera o processo de discussão, possa olhar e falar, toda vez que eu tentar impor a minha agenda, que seja uma agenda ideológica, uma agenda dos grupelhos que eu administro, né? Porque tem que administrar o grupelho MST, tem que administrar o grupelho PSOL, tem os grupelhos lá, as redes. A rede votou contra o arcabouço, o PSOL votou contra o arcabouço, é patético. Mas enfim, enquanto eu ficar nessa coisa de tentar agradar os grupinhos que estão aqui embutidos e não olhar para o todo, eu vou perder. E sempre que eu olhar para o todo e ignorar o meu grupinho, eu tendo a me dar melhor. E isso pode ser um bom recomeço para o governo, sabe? Um reposicionamento, um posicionamento que pode dar ao Lula a liderança de um processo de transformação. Porque do contrário, vai ficar num embate, ganhou, perdeu, e aí o Brasil não sai ganhando. O importante é virar essa chavinha e o que for melhor para o Brasil, venha do PT, venha do PL, venha do PSD, PSB, do MDB, pouco importa. O importante é que seja bom para a maior parte das pessoas. E o Congresso Nacional traduz isso de uma forma melhor, pela multiplicidade de vozes e tal. Cabe ao governo saber identificar
esse desafio e orientar o caminho da discussão. É o que a gente espera, é o que a gente precisa, não sei se você concorda ou discorda, mas é o que eu penso sobre o assunto.